Aleluia. Graça e paz, amados. Que bom poder estar com vocês. Hoje não tínhamos marcado outro compromisso e já fazia tempo que eu não vim aqui, né? Já estava querendo ver vocês e adorar o Senhor junto com vocês, é isso? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho acerca de não menosprezar as coisas pequenas. Se você quiser pôr um título no que você vai ouvir hoje, na meditação desta noite, é esse título: não menospreze as coisas pequenas. Por que me chama a atenção isso? Quando há alguns dias já eu estava lendo, porque às vezes por passarmos de alguns problemas difíceis, ou não sermos tão influentes na sociedade, há uma tendência muito grande das pessoas ficarem quietos, menosprezar o que você tem, menosprezar o que você tem. Vamos nos decorrer, nós vamos citar muitos versículos da palavra, mas esse aqui diz assim, 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Paulo, preocupado com a igreja, ele então escreve essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, exortando a algo que nós vamos meditar nesta noite: apartar da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade está ligado a coisas pequenas, não é isso? Quando falamos de simplicidade, coisas pequenas, coisas que não têm influência, é simplicidade. Então a Bíblia declara aqui: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha a preocupação de Paulo: preparar uma noiva pura, imaculada, uma noiva preparada para não ser reprovada na hora da prova. Deus diz: eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus, que eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, porque não adianta encher uma igreja e manter uma igreja cheia e esta igreja não está pura, esta igreja está maculada, porque no final o fogo vai provar. A Bíblia declara isso, que o fogo vai provar. Lá em Zacarias 13, a Bíblia fala sobre esse evento e ele diz assim: fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas eu volverei a minha mão para os pequenos. Coisa simples, pequenos. Eu volverei a minha mão para os pequenos. E a primeira e a segunda parte, já ministrei esses dias um tempo aqui sobre isso, e farei que a primeira e a segunda parte, que é a lei e os profetas, sejam dissipados, não vai existir mais. Mas a terceira parte, que é a igreja que ele está falando, essa terceira parte eu passarei ela pelo fogo. Passarei ela pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata e como se purifica o ouro. E aí ela vai dizer: é o meu Deus. E eu vou dizer, diz o Senhor, é o meu povo. Então a preocupação nossa, como preparar uma noiva, é preparar de verdade. E as coisas simples da vida têm ficado para trás. E o que me chama a atenção é que o próprio Jesus falou uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha uma fazenda, que tinha muita terra, e ele ausentou da sua terra por um tempo e chamou os seus servos, chamou os seus empregados e disse: dividiu para eles a terra. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, para eles trabalharem. E depois, no tempo certo, ele retorna para a sua terra e presta conta. E aí o que ganhou 5 tinha trabalhado, ganhou mais 5. Servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O outro que chegou
que ganhou 2 chegou também e disse: Senhor, tu me deste 2. Eu trabalhei, granjeei, eu batalhei e ganhei mais 2. Não é muita coisa não, Senhor, é mais 2. Ele disse: servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegou aquele que tinha ganhado 1, e aí apresentou só 1. Disse: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que o Senhor é rígido, o Senhor é... Então eu não quis trabalhar com... Podia ter perdido ele. E o Senhor disse: servo mau, infiel, não trabalhou com aquilo que eu te dei, era pouco, mas você desprezou o que era pouco. Você desprezou o 1, só porque era 1. Você queria ganhar 5? Você queria ganhar 2, mas você ganhou só 1, e você desprezou o que você ganhou por ser pouco. Servo mau. Aí chamou o seu servo e disse: pega esse 1 que ele tem e dá porque tem 10, que trabalhou bastante, e agora esse aí vocês amarram ele de pés e mãos e lançam nas trevas exteriores. Olha que coisa terrível que ele enfrentou. Por quê? Ele desprezou as coisas pequenas. Sabe o que nós temos notado nesses dias? É que muitos crentes não estão fazendo nada com um talento que ganhou, porque está desprezando: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sou eloquente, eu não sei ir lá na frente pregar, não sei nem cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, e começa a menosprezar aquilo que você recebeu de Deus, como se nada fosse. Mas você recebeu, não menospreze os dias das coisas pequenas. A Bíblia declara, um dos últimos profetas falou sobre isso, Zorobabel lá, ele fala sobre a edificação do templo, está o prumo na mão de Zorobabel. Prumo está ligado à santidade, está ligado ao versículo daqui, santidade. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, diz aqui o texto, versículo 3, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Apartar da simplicidade é querer inventar coisas que Deus não falou para fazer. Não para mim ser eloquente, para mim ter uma igreja boa, cheia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer eventos, tenho que fazer um monte de coisa, que muitas dessas coisas não tem nada a ver com o evangelho. É aquele exemplo da menina lá do palácio, que o príncipe quis arrumar uma noiva para ele casar, e aí ele mandou um edito e encheu aquele auditório de moças as mais lindas. E aí ele diz: não vou escolher hoje não vou escolher hoje, mas vocês pegam essa semente e levam para a casa de vocês e cultivam ela. Daqui a 6 meses vocês voltam com ela cultivado. Esta semente que eu dei, é essa semente, vocês cultivam ela e voltam daqui a 6 meses para me escolher. E a filha da empregada, da faxineira do palácio, pegou também e levou para casa. Chegou lá, pôs num vaso, aguou, regou todos os dias. Passou 6 meses, não nasceu nada no vaso dela. Quando chegou o dia de apresentar ao príncipe, ela via passar na rua aquelas moças com as mais lindas plantas nos seus vasos. E ela falou para a mamãe: mamãe, hoje é o dia de ir no palácio apresentar o príncipe. E ela diz: mas você vai? A tua planta nem nasceu. E ela diz: mãe, mas eu fui fiel, eu cultivei a semente que ele me deu. Se não nasceu, eu não sei qual é o problema, mas eu cultivei ela. E aí, chegando no palácio, ela ficou lá no cantinho, escondida, com vergonha das outras mais lindas flores. E o príncipe subiu no palco, depois deu uma olhada, procurou, e falou assim, ele percebeu aquela menina, aquela mocinha lá no canto, com vergonha, com seu vazio, sem nada. E ele chama ela: ô moça, vem cá você. Ele já conhecia, era filha da faxineira do palácio. Sobe aqui. Ela subiu e as outras todas ficaram pensando: vai dar uma bronca, olha. Aí ele chegou para aquela menina, pegou ela, a mão dela, e diz assim para o auditório: hoje, esta aqui está sendo a escolhida para ser a minha esposa. E foi um auê no auditório, todo mundo reclamando, murmurando, tal.
tal. Aí ele falou assim para todo mundo, diz assim, olha, eu não sei aonde vocês arrumaram essas plantas. Por quê? Porque aquele dia, 6 meses atrás, quando eu dei a semente para vocês cultivarem, eu mandei torrar a semente primeiro. Era impossível de ter nascido qualquer coisa delas. Cadê? Por que vocês inventaram coisa? Eu não mandei vocês inventar coisa, eu mandei vocês cultivar a semente que eu te dei. E aquela menina cultivou a semente, não nasceu nada, mas ela foi a escolhida, porque ela foi fiel. Não desprezou o dia das coisas pequenas. Você lembra de quando Jessé foi escolher Davi? Foi escolher, quando Samuel foi escolher um filho de Jessé? Escolheu aqueles grandão, apresentaram todos, mas o Senhor disse, não tem nada a ver, não é isso, não tem mais ninguém. E ele falou para o pai, não tem mais nenhum. Tem um pequenininho lá, está cuidando das ovelhas lá no pasto, sem influência nenhuma, não é soldado, não é de guerra, não, ele está lá, enquanto não chegar aqui, nós não vamos sentar para comer, não vai ungir ninguém. Aí quando Davi chega, e Deus já tinha falado no coração de Samuel, eu não olho a aparência. Sabe quando o Senhor coloca o reino dele nas nossas vidas, ele não está preocupado com multidões, ele está preocupado com aquilo que eu posso fazer. Se eu estou fazendo o que eu posso fazer, nada mais e nada menos. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. E sabe por que a igreja hoje, quase no geral aqui, Vila Rubi, tem tantos bancos vazios? Tantos bancos vazios quando deveriam estar cheios. É porque aqueles que receberam um talento estão escondendo, por não acreditarem que pode fazer alguma coisa com eles. Multiplicação dos pães. Jesus chega para os discípulos, dá de vós de comer. Mas Senhor, aonde vamos achar? Não tem nada? Vocês não têm nada? Temos um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele está disposto a colocar nas minhas mãos? Trouxeram. Jesus agradeceu, deu aos discípulos, eles deram de comer para tanta gente, ainda sobrou 12 cestos cheios. Coisas pequenas, 5 pães e 2 peixinhos. Não era uma padaria, como a Viva a Noite. Mas foi colocado em ação. A virtude nossa, amados, é colocar o que nós temos em ação. É derramar o pouco que você tem. E assim, Jeremias foi assim. Eu não sei falar. Deus disse, quem fez a tua boca? Moisés foi assim. Sou pesado de língua. E Deus disse, mas sou eu que estou mandando, não é você, é eu. E deu todo aquele problema lá, até que mandou Arão junto e tal. Mas Deus usou ele foi o libertador do povo hebreu. Jeremias, o grande profeta, e quase todos aqueles que foram usados por Deus, eles não acreditaram no início, eles falaram que não podia, coisas pequenas, mas o Senhor disse para eles, eu vou estar com você, eu estarei com você. Josué, eu imagino que Josué, quando vê Moisés morrendo, ele dizia, agora, Deus aparece para ele e diz, ei, Moisés, meu servo, está morto, mas como eu fui com ele, eu vou ser com você. Não pasme, nem te espantes. Não tenha medo, esforça-te, coloque em ação, é tudo isso que Deus precisa de mim e de você. Nossa família, nossos vizinhos, não é muita gente não, mas se cada um de nós colocarmos em ação aquilo que Deus colocou em nós, nós vamos ganhar muita gente. Amém? Eu vou num texto na sombra, lá no Velho Testamento, mas que vamos exemplificar muito bem isso. Abra comigo em 2 Reis. 2 Reis, vou aplicar para o Novo Testamento também, em muitos outros textos, mas 2 Reis capítulo 4, olha aí, não é uma parábola, foi um fato ocorrido, e a Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que aconteceram são para nós, exemplo para nós, para que nós não venhamos a fazer o que eles fizeram. Está escrito lá. As coisas do Velho Testamento são para nós aprendermos a não fazer o que eles fizeram. E aqui a Bíblia declara assim,
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? O que eu posso fazer com isso? Era tempo de crise, o esteio da casa, a coluna da casa morre, que é o homem, provedor da casa, morreu. Os 2 filhos que estaria substituindo o pai, agora está para ser levado como escravo para pagar a conta, pagar a dívida que eles tinham. Então a coisa estava realmente difícil para aquela mulher. Viúva, com os 2 filhos indo para ser escravo, o marido morreu. E agora Eliseu diz: mas mulher, o que eu posso fazer por você? Mas aí Eliseu disse para ela: declara-me, o que é que tens em casa? Presta atenção. Diante dessa situação, talvez tenha alguém aqui, ou pela internet, que está nos ouvindo, que está passando mais ou menos por isso. A coluna da provisão da tua casa morreu. O emprego talvez foi embora. Ou o marido te abandonou, ou a mulher, sei lá. Aquilo que mais você se agarrava, sustentava, foi embora. A saúde é a melhor coisa que eu posso fazer, eu posso trabalhar, mas a saúde foi embora. E agora? Os filhos estão sendo levados como cativos, porque a provisão não tem. Mas Eliseu perguntou para ela assim: declara para mim, o que você tem em casa? Não despreze o dia das coisas pequenas. Olha o que ela disse para Eliseu. Ela disse assim para Eliseu: declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Eita, não tem nada em casa. Foi a declaração dela, foi a primeira declaração dela. E talvez tem pessoas aqui na vida espiritual que estão dizendo: eu não tenho nada para oferecer. O que você pode fazer no reino de Deus? Nada. Não sei fazer nada, não posso fazer nada. Tem muita gente que sabe tocar, sabe cantar, sabe pregar, sabe evangelizar, mas eu não sei nada, não tenho habilidade, não tenho nada em casa. Foi a primeira declaração dela. E talvez seja esta que muita gente hoje, dentro das igrejas evangélicas, estão falando, mesmo sem palavra, mas as atitudes estão dizendo: eu frequento o culto, ouço a palavra, volto para minha casa, mas eu não tenho nada para dar. É só para mim, só serve para mim, não tenho nada para dar. Era a situação desta mulher. Tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela diz assim: se não uma botija de azeite. O que era uma botija de azeite para comer com os teus filhos ou pagar a conta? Não tinha como pagar a conta com uma botija de azeite. Não tinha como pagar a conta. Senão ela tinha pago a conta. Mas uma botija é uma coisa pequena. Azeite é algo comum que se faz um bolo ali. Então ela diz: eu não tenho nada no sentido de para poder influenciar, mas eu tenho uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite, diz aí. Em plena crise, esta mulher tinha uma botija de azeite. Para nós hoje, essa botija de azeite significa unção. Azeite significa alegria, unção de Deus nas nossas vidas. E aí, se a gente for pensar, você pode não ter nada de influência grande, ninguém te conhece como pregador, ninguém te conhece como homem de Deus ou mulher de Deus, mas você tem uma botija de azeite que é uma experiência com Deus. E é isso que Deus precisa de você. Quando a Bíblia declara lá em Mateus 5:14, vocês são a luz do mundo. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador. Candeia não é uma luz dessa aí. Candeia não é holofote. Candeia não é candeia é uma lamparina que clareia um pouquinho, mas ela tem luz.
E ele diz assim: se você pegar essa lamparina que muitas pessoas estão colocando debaixo da mesa, o que significa isso? Eu tenho luz para mim, eu tenho Jesus na minha vida, mas ninguém me conhece como cristão e ninguém nunca ouviu a palavra de Deus, a oportunidade de ser salvo através da minha vida. Então a tua lamparina é pequena, mas está escondida debaixo da mesa. E Jesus disse: não pode, não pode. Você tem que colocar ela no velador. Velador é em cima da mesa, ou num lugar na parede onde se coloca o velador. Põe a lamparina lá. Ela é capaz de iluminar tudo com uma lamparininha pequena. Mas se ela estiver acesa, se ela estiver escondida, ela não vai adiantar nada. Essa mulher, ela tinha uma botija de azeite. Ela disse que não tinha nada, mas ela disse: não uma botija de azeite. Então ele disse, versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Olha a diferença aqui, ela tinha uma botija com azeite. O profeta diz: você vai pegar emprestado vasilhas vazias. Presta atenção nos detalhes. Vasilhas vazias. E as vasilhas não eram dela. Não era dela as vasilhas. As vasilhas dos vizinhos, dos amigos, emprestado. Tudo isso tem a ver com nossas vidas hoje. Por que será que você não tem influência, ou você não cresce na vida espiritual? Porque você esconde o pouco que você tem. E as vasilhas vazias, que são os seus amigos, que são os seus vizinhos, vazios de Deus, eles precisam ser cheios, mas você não usa o que você tem para alcançar as vasilhas vazias. Ah, isso é para o pastor, isso é para... E você? E a Bíblia declara aqui: procura vasilhas vazias, não poucas. Não é só um ou dois ou três. Vai falando, vai enchendo. Porque a unção, a botija de azeite representa a unção que está em mim, a unção que está em você. Quando você começa a colocar ou falar para uma pessoa, falar para outra pessoa desta unção, você vai multiplicando não somente nos outros, mas você vai multiplicando para você. Vocês estão entendendo? Deus, você vai derramando nas pessoas, nas vasilhas, e a tua vasilha vai se enchendo, e de repente você vai ter azeite para muito tempo. Todos os grandes pregadores começaram usando sua botija pequenininha lá e colocando, falando hoje para 1, 2, 3, e foi indo. Hoje pode estar com a sua vasilha cheia, abundante. Por quê? Porque é usando, é como uma fonte, é usando que se multiplica. Usando o quê? Usando pouco. É incrível, Deus é incrível, porque muitas vezes, Norina, você está com enfermidade e Deus manda você orar por um enfermo. E aí, a pessoa diz: mas quem está precisando sou eu. Presta atenção, amados. Como que Deus trabalha. Lembra de Jó? O que aconteceu com Jó em toda a sua história? Os 42 capítulos. E ele foi afrontado, Mas lá no 42, a Bíblia declara que Deus aparece, conversa com ele, 41, 42. Deus confronta Jó, como eu estou talvez confrontando você aqui nesta noite. E Deus começa a falar para ele: Jó, o que você fez? Onde estava você quando eu fiz isso? Onde estava você? Jó, aprenda que você depende de mim. E aí, chegou para Jó e falou assim: chegou nos amigos de Jó, que tinham confrontado com ele muito tempo, e chegou para os amigos e disse: vai lá, Jó tem a solução para vocês. E aí, quando chegou lá, a Bíblia declara que Deus aparece para Jó e diz: ora pelos seus amigos. Quem precisava de oração? Jó. Ele estava ruim ainda. Estava tudo ele não tinha saúde, ele não tinha riqueza, não tinha filho, ele estava naquela situação ainda. É isso que eu quero transmitir nesta noite, que você entenda. Não despreze os dias das coisas pequenas. Jó poderia muito bem dizer: Deus,
Eu que preciso que alguém ore por mim, clame por mim. Olha a minha situação. E Deus diz: ore pelos seus amigos. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos, diz lá no 42:10 em diante, Jó começa a orar pelos seus amigos. Senhor, abençoa. Senhor, faça isso. Senhor, meus amigos precisam de cura. Meus amigos precisam. Aí a Bíblia declara que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, quando você estiver numa situação difícil como esta mulher, lembra que você tem um pouco de azeite dentro da tua botija, e que esse azeite precisa ser derramado em vasilhas vazias. Quantas vasilhas vazias você encontra perto da tua casa, dentro do ônibus, onde você trabalha, pessoas que estão precisando, carecendo, vazios de Deus, sem nenhuma expectativa da vida espiritual. São vasilhas vazias, que nem é tua, não é a tua esposa, nem teu marido, é pessoas de fora. E aí a Bíblia diz: pega esse azeite e começa a derramar sobre as vasilhas vazias. E a vasilha começou a encher uma aqui. Você sai de lá, a pessoa fica realizada. Você fala, derrama o teu azeite, a pessoa fica ali, vai embora feliz da vida. A pessoa, e você talvez nem percebe. Mas quando você chega em casa também, ou até antes de chegar em casa, a tua alma já fica diferente de quando você foi. A tua alma, aquele vazio que às vezes está dentro, ou até aquela dor mesmo que está, ela já vai ser dissipada, porque não é você, não depende de você, depende de Deus. E o propósito de Deus, a estratégia de Deus é diferente da nossa. É dando que se recebe, é oferecendo, é orando pelos outros que você é curado. Para de ficar aí clamando, chorando e buscando, pedindo oração para todo mundo. Comece a orar por outro, que você vai ser curado. Comece a fazer isso. Comece a derramar o teu azeite para outras pessoas. A Bíblia diz em Marcos 16, é um texto muito conhecido. Marcos 16, 15 a 17, diz assim: Jesus dizendo: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O que ele está dizendo? Pega esse azeite que você tem, derrame sobre outras vasilhas. Vai pregando, vai falando, vai derramando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você ganhou aquela vida. Você vai apresentar diante de Deus no dia que Ele prestar conta para você. Você vai apresentar pessoas que você derramou azeite sobre eles, e eles receberam a instrução de Deus, se converteram. Hoje é uma bênção. E aí, você vai o quê? Você vai ser edificada. O teu azeite vai ser multiplicado. Diz aí: pede vasilhas vazias. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O que isso significa? Os meninos, qual é a situação dos meninos mesmo, hein? Você lembra? Estavam para ir ser escravo do credor. O credor espiritual é o diabo. Porque ele tinha direito, e ainda tem direito sobre muita gente hoje, porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, e quem ainda está no pecado, está preso pela morte, separação de Deus. E aí, o credor quer matar os filhos. Talvez o pai morreu. O que significa isso? Talvez é uma família que o pai morreu espiritualmente. O pai morreu. Agora os filhos não teve instrução. Não teve a instrução da palavra de Deus. E o diabo está levando para o cativeiro, para o pecado. Alguns já estão quase usando drogas, estão aí. É o que nós temos visto hoje nos dias acontecer.
Então, o pai morreu no sentido de não foi o sacerdote da casa, não ensinou direito, não buscou certo, a estrutura espiritual da casa caiu, e os filhos estão indo para a perdição. E agora, aqui a Bíblia declara: ó, mulher, pega a tua unção, pega o teu azeite, procura vasilhas vazias, e fale, pega os seus filhos e fecha dentro da tua casa. Ao invés de você estar dando o celular para ele ficar o tempo todo com a cara naquilo lá e aprendendo coisas ou sendo enganado, pega os teus filhos, fecha a tua porta, começa a usar o teu azeite, a tua unção, e fala assim: filhinha, lá da escola, você conhece alguém, alguma coleguinha tua que está passando querendo se matar, está querendo estar com depressão? Ah, pega ela, vem aqui, fecha com a tua no teu quarto, pega teus filhos, vamos orar por ela, vamos orar por ela, vamos derramar azeite sobre a vida dela, vamos profetizar sobre a vida dela, vamos orar. As vasilhas vazias vieram, e agora você vai pegar os seus filhos, você vai ensinar os seus filhos como fazer com a unção que Deus colocou na sua vida. Passe esta unção para os seus filhos, e para que eles possam derramar sobre as vasilhas vazias onde elas estiverem. E aí, olha, fecha o teu quarto com seus filhos e pega as vasilhas e vai derramando o azeite sobre os vasos. E aqueles que se for cheio, põe à parte. É diferenciado. Um vaso cheio é diferente do vazio. Aquele que estiver cheio, põe à parte. O que isso representa? Quando esta pessoa for se encher, a unção que você, pela tua oração, pelo convite que você convidou essa pessoa, essa vasilha vazia, para vir na tua casa, aproveite o teu aniversário, por exemplo, faça lá, compra umas coxinhas, compra um bolo, alguma coisa, e vai lá nas vasilhas vazias dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus vizinhos. Ei, vai ter uma festinha lá em casa hoje, eu estou fazendo aniversário, o meu filho está fazendo aniversário, eu gostaria que você fosse lá comer uma coxinha com a gente. Essa vasilha vazia vai vir, e ali na tua casa, você pega e usa a estratégia, começa a derramar azeite. Começa a derramar azeite, chama lá umas pessoas da igreja, um que sabe tocar um violão, e vai ali, eles vão lá para comer o bolo e a coxinha, eles estão vazios. Aí você pega e ali a pessoa começa a cantar uns 2, 3 hinos ali, e expressar a gratidão, a alegria. Aí você pega e fala assim: olha, como pessoas que nós reconhecemos a dependência que nós temos de Deus. Então, antes de comermos, eu gostaria que você e eu reconhecesse que sem Deus nós nada somos. E começa a orar. Deus, obrigado pela vida, obrigado por mais um ano, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, por ter trazido o meu vizinho, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado eles até aqui. O teu azeite estará derramando sobre aquela vasilha vazia. Aquela pessoa vai sair dali pensando: que coisa diferente, nunca tinha visto isso. A partir dali, ela vai começar a olhar para você de uma forma diferente. Você tem azeite, você não está vazio. Pega os teus filhos, coloque eles juntos, ensina eles como que é. E aí, você derrama o azeite sobre eles. Aqueles que se encher, aqueles que receberem, o que vai acontecer com eles? Eu posso ir na igreja com você? Está acontecendo isso, gente. Hoje está acontecendo. Quantas pessoas? A nossa van tem, domingo de manhã, às vezes vai 15, 16 pessoas. E não são crentes antigos, não. São pessoas novas que estão chegando. Que o quê? Que ouviram. Foram no café da manhã, por exemplo. Café da manhã, último domingo. A gente põe lá na rede social. Aí vai um monte de visitante. Hoje mesmo, era para mim estar visitando uma família lá no Jardim Presidente, que não são crentes ainda. Já estão uns 3 meses indo na igreja. E domingo agora, o Henrique, né, ele falou assim: ô pastor, o dia que você puder, eu queria uma visita. Eu falei: pode marcar. Marca o dia que eu vou na tua casa. São 6 pessoas da família. E aí, vamos marcar. Eles: eu estou trabalhando, mas marcou já para segunda-feira. Próxima segunda-feira. O que aconteceu?
um café da manhã, que foi uma isca, a gente começou a derramar azeite. Sabe que a comunhão é um azeite. Começamos a derramar azeite. Quando ele chegou lá, foi muito bem recebido. Uma mesinha para eles e tal. Aí eles ficaram encantados, foram no segundo dia. Agora não perde mais um culto. Estão lá, não perde mais cultos. Agora vamos lá, vamos na casa deles, derramar mais azeite na vida deles, derramar, mostrar quem é o Senhor, mostrar para eles que a diferença de ter o Senhor é muito maior. Aí quando eles se encherem, agora eu quero, coloca a parte. Agora você já é um dos que fazem parte da família de Deus. Encheu, coloca a parte. Vai tratar com eles, vai dar instruções para eles, vai batizá-los, vai fazer isso. Coloca a parte, não deixa ficar vagando mais não. Coloca, cativa eles, coloca num lugar a parte onde eles vão estar à disposição. E aí, depois, coloca a parte, aqueles que foram cheios, ganhem vidas para Deus. Esse é o meu papel na terra. Por que eu existo na terra? Para proclamar o reino de Deus. Por que você existe na terra, gente? Para proclamar o reino de Deus. E por que você não sabe pregar como os outros? Você vai esconder o teu, vai desprezar as coisas pequenas. São os melhores perfumes, estão nos menores frascos. É você que Deus quer usar. Então, aí, versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Eles, nos filhos, traziam os vasos. Cada um fazia a sua parte. Os nossos filhos hoje, gente, por falha de muitas nossas, falha de usar unção, eles nem acreditam nisso. Eles nem têm coragem de falar na escola, porque eles não veem em casa. Eles não veem essa unção sendo derramada, você não ora em casa, você não chama eles para orar junto, você não intercede pelos outros junto com eles. Filho, vem cá, vamos orar por fulano de tal, teu primo está doente, vamos orar por ele. Vamos fazer isso. Eles precisam de ver a tua unção sendo derramada em outras vasilhas. Quando eles começarem a observar isso, eles mesmos vão trazer vasilhas, eles vão trazer os amiguinhos, eles vão trazer as pessoas conhecidas, eles vão convidar para a tua casa, para estar lá, para receber oração, para receber instrução. Eles vão trazer as vasilhas vazias. Nós precisamos de conquistar a nossa família para isto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que tem que ser. Eu e a minha casa. Onde estão os teus filhos? Pensa um pouquinho, onde estão os teus filhos? Para onde eles foram depois que inteiraram 12, 13 anos, 14 anos? Eles trazem vasilhas para a tua casa, vazias? Eles têm convidado pessoas ou eles é que estão se esvaziando? É um negócio sério. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você tem pouco, mas não usa o pouco que você tem. É um desafio nesta noite. Para mim, para você, para cada um de nós. Eu não estou apontando o dedo para vocês não, gente. Eu estou falando de uma situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos usar o pouco que temos. Se você tem o quê? Você tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos? Você tem o quê? João 3,16? Use João 3,16. Você tem Salmo 23, use o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o teu azeite. Comece a usar. Põe em prática onde você mora, onde você trabalha. Mostre, seja a luz do mundo. Não esconda. Não despreze o dia das coisas pequenas. O azeite e a tua unção, não deixe ela acabar, porque ela acaba, viu? Quer ver como é que ela acaba? Diz aí, versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Opa, traz mais um. Traz ainda mais um vaso. E o que aconteceu?
diz: não há mais vaso nenhum. Bom, não havendo vaso, então o azeite parou. O azeite tem parado na vida de muita gente, porque não tem vasos. Os vasos não estão sendo atraídos para você. Os vasos não estão querendo, por quê? Os vasos vazios que moram perto da tua casa, vê você murmurando, vê você reclamando como os demais, vê você falando mal do governo, vê você falando da crise, vê você, quando se reúne, não tem azeite, você só tem amargura, os vasos somem. Não tem mais vaso que queira ouvir, vasos vazios não tem. Acabando-se os vasos, para o azeite. Se você não tem colocado na prática o pouco que você tem, o teu azeite vai acabar. Até a tua botija vai secar. Mas aqui, diz, não tendo mais vaso, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha a provisão de Deus. Olha a diferença de quando começou, da crise, que o marido morreu, os filhos estavam sendo levados para ser escravos, ela não tinha nada na casa dela, e agora ela ia acabar aquele restinho de azeite e ela ia ficar sozinha e ia morrer. Mas agora ela usou o azeite nas vasilhas vazias, e aí foi crescendo o azeite, foi multiplicando. Agora ela tem a sua casa, os seus filhos, ela tem aquelas vasilhas que se encheram, que mora perto. Agora é um grupo de pessoas cristãs que receberam a salvação através do azeite que você derramou. Agora, quando você tiver alguma necessidade, vai ter um monte de gente que vai estar junto com você para te ajudar. O teu azeite nunca mais vai faltar. O azeite da botija. E vai haver provisão para toda a sua vida. É isso que a Bíblia declara, coisas simples para a gente entender o que a Bíblia quer dizer. Não despreze o dia das coisas pequenas. Jesus não começou. Ele começou com 12 anos lá no templo, mas ele começou depois lá na sinagoga, leu o livro. Como pessoa, como homem, ele foi sempre humilde. Não foi ninguém de grande influência. A influência de Jesus, que alcançou nós até agora, foi após a sua ressurreição. Mas até a ressurreição, a Bíblia diz em Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, para ele derramar da sua unção sobre as pessoas que ele alcançou, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou, simplificou. Olha aí o texto que eu citei no começo, dele se humilhar, se esvaziar de si mesmo. É importante saber isso. Mas essa simplicidade que Paulo fala lá em Coríntios, que eu li, não se aparte da simplicidade. É aquela menina de Naamã, que eu cito sempre ela. Era um vasinho pequeno, de insignificância, não tinha influência nenhuma, era um frágil, era um vaso, mas ela tinha azeite. Era uma botija pequenininha, mas tinha azeite. E ela não guardou o seu azeite. Quando ela viu a vasilha vazia, quando ela viu Naamã, lá leproso, ainda que era inimigo, ainda que levou ela cativa, escrava, como os meninos aqui iam ser, mas ela tinha um azeite dentro dela, uma botija tinha azeite, e o que ela podia fazer? Ela não podia ir lá falar com o general, ela era um empregado, uma escrava. Então, mas ela podia falar com a patroa dela, que estava junto na casa.
Ela chegou para a patroa dela, diz: ai, minha patroa, se o meu senhor soubesse, se ele fosse em Samaria, onde está o profeta, ele seria curado dessa lepra. Olha, gente, o que é azeite? É isso aí. Não é coisa estrondosa que você tem que ter faculdade para falar. Não. Olha essa botijinha de azeite. Olha o que ela falou. Ah, se ele fosse até o profeta, ele seria curado dessa lepra. Olha a confiança dela. É isso que você e eu temos que fazer quando vemos as vasilhas vazias, precisando de socorro, precisando de ajuda. É isso, derramar do azeite, abrir a boca e deixar sair esse azeite e dizer: ah, se ele conhecera o dom de Deus. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Ah, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. Mas você precisa conhecer. E como conhecer se nós escondemos a botija? Mulher, o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. É essa mesmo. O que você tem? Nada, mas é isso que eu tenho. Capítulo 3 de Atos. Chega lá Pedro e João, né, Nilo? Chega no templo, eles estavam indo adorar. Eles eram crentes. Estavam indo para o templo. No templo, na Porta Formosa, tinha um paralítico há muitos anos, pedindo o quê? Ele estava pedindo salvação? Ele estava pedindo cura? Não. Ele estava pedindo uma esmola, dinheiro. E aí Pedro chega e quando vai passando vê uma vasilha vazia, necessitada. Quando parou, ele diz: eita, vai dar alguma coisa. Aí Pedro diz: olha para nós. Olha para nós, não temos prata nem ouro. Ah, então por que parou? Né? Às vezes a gente pensa assim: eu não tenho nada para dar para essa pessoa, então vou embora, passar direto. Mas você não tem nada mesmo, não tem nada. Não tem o Jesus Cristo te ama. Você não tem nada. Você pode não ter prata e ouro, você pode não satisfazer no momento aquilo que ele está pedindo, mas nós não precisamos daquilo que queremos, nós precisamos daquilo que necessitamos. E aí, aquele paralítico não precisava de ouro e prata, ele precisava de alguma coisa que Pedro tinha para dar. Aí Pedro disse: olha para nós. Ele olhou: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Eu não posso deixar de dar aquilo que eu tenho. Então, aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E foi um reboliço. Ele levantou, andou, saltou sobre os seus pés. E olha, está até hoje registrado aqui em Atos 3. Para que a gente possa, crer e falar: olha, será que isso não acontece? Quantos paralíticos espirituais ficaram prostrados porque você não usou o teu azeite? Já pensou nisso? Porque você não tinha prata nem ouro, porque você não tinha alguma coisa de que venha chamar a atenção, você não deu o que você tinha, o pouco. Não existe ninguém que não tenha nada. Existe alguém que tem pouco e não usa o pouco que tem. Por isso que a crise espiritual nesses dias está cada vez mais aumentando. Até as vasilhas que tinham azeite estão esvaziando. Por quê? Porque não estão sendo usadas. É como uma fonte. Se você não, uma fonte de água, você não faz um reguinho para ela sair a água, para correr, ela vai ficar ali. Sabe o que vai juntar ali? Lodo, sapo, todo tipo de coisas, de sujeira. Vai aumentar, não dá nem para aproveitar a água depois. Por quê? Porque ela está ali, fechada, sozinha, não escorre. Mas quando há uma fonte, você faz uma saída para ela, ela começa a jorrar. E ela vai indo e faz um riozinho, junta com outro riozinho, de repente está um grande rio. A Bíblia diz isso lá em Crônicas, Ezequias, as fontes que tinham, a Bíblia declara lá, que elas se uniam e formavam um rio que ia por toda a terra. Hoje está acontecendo mais um rio de amargura
que vai por toda a terra. As fontes de amargura vão se unindo, as reclamações, as coisas vão se unindo e vai formando um rio. Esse rio, rio de transgressão, um rio de coisas malignas, um rio de perturbação, de corrupção. Ajunta aqui um crente que dá calote, um crente que compra tranqueira lá sem nota, e vai juntando, e forma um rio de corrupção. A corrupção começa até dentro das igrejas. E o rio de corrupção. Deveria ser o contrário. Essa fonte com azeite, jorrando num, jorrando no outro. De repente, todo mundo está na unção de Deus. E essa igreja não vai ter mais espaço. Vamos ter que arrumar espaço. Por quê? As vasilhas vazias vão se encher. Nós vamos colocar a parte. E vamos dizer para elas, é lá no Parque América, tá? É lá na Vila Rubi. Vai lá. E aí, vai se enchendo cada vez mais. Vocês entenderam, amados? Não despreze o dia das coisas pequenas. Amém. Glória a Deus.